A gravidez precoce é considerada um problema de saúde pública e traz impactos para a família, escola, saúde e mercado de trabalho. Você vai conhecer mulheres que se tornaram mães na adolescência e hoje lutam por um futuro melhor para os filhos. Nas escolas mesmo, sabe? Você ir e conversar assim, tem muita zoeira, isso tudo, mas eu acho que é um ponto que tinha que muito sim conversar. Que não é só remédio, não é só pílula, tem a camisinha sobre doenças. Vamos falar da importância do pré-natal, principalmente nesta faixa etária, uma forma de evitar riscos para a mãe e o bebê. É muito comum o adolescente demorar muito a contar a família e, obviamente, demora muito a começar a fazer o pré-natal. E a barra que é ser mãe nesta fase da vida, como superar os impactos psicológicos e retomar os projetos de vida. Você imagina, já tem a tormenta, a tempestade da adolescência, né? E mais uma gestação, que não é um período assim tão maravilhoso, né? A gente também tem que dizer isso. O que fazer para levar informação de qualidade para os adolescentes? Não basta ela ter a informação, é preciso debates, é preciso se discutir a vivência dessa sexualidade. Gravidez na adolescência é o tema do Geração que está começando. Quem tem entre 10 e 20 anos incompletos é adolescente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É uma fase deliciosa da vida, mas a galera também enfrenta muito perrengue. E papo sério, entre os principais problemas está a gravidez precoce. De acordo com o Ministério da Saúde, são 400 mil casos de gestação na adolescência por ano. Chocante é o número de mães entre 10 e 14 anos. 18 mil só em 2020. Por isso que gravidez precoce é um problema de saúde pública, mas nem sempre é tratado como deveria. A Rafaela foi mãe aos 15. Ela procurou o posto de saúde para prevenir a gravidez e saiu de lá com uma cartela de pílula anticoncepcional. Mas não explicaram para ela que só depois de um mês é que ela estaria segura. Olha a situação. Fui conversar que eu estava querendo começar a tomar alguma coisa, passou para mim, 5h21. Eu passei só na enfermeira, eu te falei, foi uma coisa bem rápida. Só falei com ela que eu estava querendo tomar. Como eu só falei que eu estava prevenindo, para ela foi o suficiente. Aí me passaram os 5h21, mas não falaram mais nada. Parei de menstruar, para mim era por causa do remédio. Minha primeira falou, não, talvez é por causa do remédio. Mas aí não, aí ela ficou, minha menstruação sempre foi muito certinha. Aí daí eu já fiquei meio assim. Aí ela, não, eu vou comprar o teste, você faz um teste de farmácia mesmo. Isso já tinha um mês, um mês e meio, mais ou menos. Aí fiz o teste. Aí na hora, subiu as duas fitinhas. Ela, como ela era mais, ela falou, Rafa, você tá grávida. Então, foi bem, até a ficha cair mesmo, pra mim eu não tava. Aí eu sempre fui muito magra, aí começou a aparecer uma barriguinha. Aí que eu fiquei meio assim, porque eu não colocava na minha cabeça que tava. Acabei que contei pra uma tia minha, e acabou que foi ela que contou pra minha mãe. Acho que eles ficou bravos, chocados, também ficou sem acreditar, fiquei com vergonha e não fui mais na escola. E eu tinha que andar muito também, aí eu não preferi não ir, porque eu entrei em depressão, não sabia tudo, só sabia chorar, até aceitar mesmo, né? Até nascer, quando nasceu mesmo caiu minha ficha aqui. Aí nós tínhamos voltado, aí acabou que veio o segundo filho. Tava na troca de remédio, eu tava na troca da pílula para injeção. Isso aí é sempre minha mãe e meu pai mesmo. Sempre me supriu muito nisso aí, sabe? Hoje graças a Deus, eu trabalho. Vou falar que não me ajuda não, porque não é fácil cuidar de dois sozinho, não. Mas até hoje eles me ajudam demais. Se não fosse, eu acordo 6, tomo um banho, aí arrumo o café dos meninos. Aí acordo o outro para levar para creche, arrumo, dou o café aos dois. Aí um vai para minha mãe, o outro eu levo para creche, de lá eu venho trabalhar.
A adolescência é um momento de muitas transformações, de questionamentos e também de muitas angústias. E quando isso tudo ainda é atravessado por uma gravidez, a cabeça fica abalada. Você imagina, já tem a tormenta, a tempestade da adolescência, né? E mais uma gestação, que não é um período assim tão maravilhoso, né? A gente também tem que dizer isso. Traz muitas questões. E claro que isso é atravessado por angústias, por depressão muitas vezes, né? Por lutos, necessariamente por um luto, né? Luto da própria infância, né? E isso pode se delongar muitas vezes. Tentei sim, tentei suicídio, foi bem difícil. Sem poder aproveitar as fases que uma adolescente deve viver, muitas jovens gestantes se desesperam com a notícia e assumem uma responsabilidade para a qual não estavam preparadas. A Vitória foi mãe do Renan com 17 anos. Ela sonhava em ser mãe, mas não nesta etapa da vida. Foi um susto. Quando eu descobri a gravidez, eu estava com 17 anos, eu estava no último ano do ensino médio. Então, estava todas as minhas colegas naquela fase de fazer festa para formatura, de festinha, de sair. Alguns já tinham 18 anos, eu ainda estava com 17. Eu descobri a gravidez. Mas para mim, sempre foi um sonho ser mãe, mas eu não imaginava acontecer de uma forma tão conturbada e tão cedo, sem preparo. Mas no início foi muito conturbado para os meus pais principalmente e para os pais do pai do Benem, né? Do Renan, que hoje está com 4. O que eu vou fazer da minha vida agora? Estou na casa dos meus pais, sou menor de idade ainda, o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Será que eu vou ser uma boa mãe? A Vitória está com 23 anos e acabou de ganhar outro bebê. A história foi parecida com a da primeira gestação. Foi uma situação parecida com a do Renan, porém eu já estou mais velha, agora atualmente eu trabalho, só que foi muito conturbado também. Jovens como a Vitória têm que abrir mão de uma parte importante do crescimento, a adolescência. Qual o impacto para essas meninas? A adolescência é um momento de transição, né? E de desligamento. É um momento de luto, desligamento dos objetos infantis, né? Das relações amorosas primárias, da separação da autoridade dos pais. Então é um tempo necessário para qualquer um de nós. Se isso é interrompido, isso terá consequência. O que a gente vê é que as meninas são obrigadas, né, a assumir de forma precoce uma maternidade a qual elas não estão de forma alguma preparadas. Com tanta mudança de vida, a escola, na maior parte das vezes, é deixada de lado. E voltar para os estudos é muito difícil. De acordo com dados levantados pelo Ministério da Educação, 18% das causas de abandono escolar é a gravidez na adolescência. A gente vê no dia a dia que é muito comum a evasão escolar. E não é porque ela não pode ir à escola, é porque ela não quer, mas é muito comum elas saírem da escola e não voltar mais. Principalmente as meninas que têm uma condição mais precária socioeconômica, elas não voltam. Elas às vezes não têm com quem deixar o bebê, então, e dificulta muito a questão da escola, entendeu? Então, e é uma coisa que infelizmente vai perpetuando, ela para de estudar, aí tem mais dificuldade para no futuro conseguir um bom emprego e vai perpetuando essa dificuldade socioeconômica, só vai piorando. E também eu acredito que quando sai, perde aquele ritmo, né? Então, para voltar depois, dificulta bastante. A evasão ou adiamento dessa vivência escolar. Elas costumam adiar. Inicialmente se pensava por um ano, mas isso se prolonga pelo menos 3 a 4 anos. Então,
Isso quando retoma. As políticas públicas são importantes, né, para que essa mãe, essa adolescente, né, que engravidou, ela tenha esse amparo do Estado, para que não haja esse abandono escolar, que ela tenha infraestrutura, ela tenha acesso à creche para essas crianças, porque às vezes aquela família não tem condição de exercer aquele cuidado, então precisa desse suporte, né, do Estado. Então, o acesso a creches, o reforço, então precisa de uma ação integrada entre a família, a escola e o sistema de saúde também, né, para que ela tenha uma informação de qualidade. Eu tenho muita vontade, sim, de voltar, sim, a estudar. E eu queria voltar para o meu curso de administração. Ainda porque como eu fiquei muito tempo longe da escola, então, querendo ou não, né, do primeiro ao terceiro, muita coisa você precisa. Como eu tinha uma rede de apoio muito ampla, no ano seguinte, eu comecei a minha faculdade de psicologia. Cursei até o quinto, sexto período aproximadamente, e cursava na parte da manhã. Então, o Renato estava com a minha tia na parte da manhã, eu chegava da aula e ficava por conta dele. Olha, não é fácil. O ideal era que todas tivessem uma rede de apoio. A menina deveria ser acolhida pela família, pelo Estado e pelo parceiro. Aí a gente entra em outro ponto. Mas e os meninos? Como eles entram nessa história? Tem um pai aí, adolescente também, né, que precisa ser olhado, precisa ser responsabilizado junto com a família. Os meninos aparecem menos por aqui. Eu adoro quando eles aparecem, porque eu acho que é uma oportunidade boa, assim. E a gente sabe muito bem, o mundo ainda é muito machista, a responsabilidade toda fica por conta da menina. Então, quando o menino aparece, a gente pode dividir não só a questão do uso da camisinha, mas também a orientação, a ajuda para lembrar, para não deixar de tomar, dividir isso. Para que o final dessas histórias seja feliz, é importante o acompanhamento da gravidez. No próximo bloco, vamos falar de pré-natal e caminhos para que os jovens possam decidir o melhor momento para serem pais. Fica aí, a gente volta rapidinho. Quando a maior parte das adolescentes descobre a gravidez, outro desafio é contar para os pais. Rola medo, constrangimento, elas acabam demorando para dar a notícia, o que atrasa uma parte muito importante da gravidez, o pré-natal. O pré-natal é fundamental. E o que eu te falei, é muito comum a adolescente demorar muito a contar a família e, obviamente, demora muito a começar a fazer o pré-natal. E os exames, tem época certa de fazer cada exame. E tem exame que, se ela não fez naquela época, não tem jeito. Aquele exame perdeu. Então, isso que a gente vê é fundamental para um parto tranquilo e tudo, um pré-natal bem feito, com todos os exames. E, infelizmente, apesar do SUS em Belo Horizonte é um SUS muito bem considerado, mas mesmo assim todos nós sabemos que existem falhas, né? Então ainda tem isso, às vezes ela vai demorar a começar a fazer pré-natal de adolescente, não faz em qualquer lugar. Aquela família não está esperando aquela gestação, o diagnóstico ainda demora um tempo até os primeiros, ou às vezes a barriga aparecer, né, para se iniciar um pré-natal. A saúde ainda tem que melhorar e esse diálogo, né, com a família também, para sensibilizar da importância de acompanhar, né, se for um pai, o pai adolescente, ele também participar, porque esse planejamento o pré-natal não é só para adolescente, né, para a mulher que está gestando ali, mas também para esse pai acompanhar, participar, já ser inserida, responsabilizado também, participativo nesses cuidados que virão posteriormente. A Thalita esperou 5 meses porque tinha medo da reação do pai dela. Eu morava com os meus pais ainda, não sabia como falar para eles. Meu pai, eu sou a filha caçula, então ele apostava muitas fichas em mim, ele achava que eu seria a filha que ia formar, porque minhas irmãs não formaram, não fizeram faculdade, ele achava que eu ia ser a filha, que ia fazer faculdade, tudo certinho, ia arrumar um namorado, noivar e casar. Só que não foi isso que aconteceu, que eu acabei engravidando.
Então foi, tipo, muito difícil. Eu tentei esconder a gravidez o máximo que eu pude dele, por medo mesmo, sabe? Eu já ia fazer 5 meses. Aí ele foi e falou que minha avó teve um sonho comigo, que eu tava grávida nesse sonho. Aí eu comecei a chorar e falei com ele, e aí briguei com ele, porque eu não queria que ele soubesse, mas ele falou assim, mas não sei porque você tá brigando, porque eu acho que é muitos hormônios, né? E, tipo assim, a vergonha, o medo. Depois do susto inicial, Thalita teve que lutar contra seus próprios medos e sem o pai do bebê por perto. Depois veio os julgamentos, né? Porque como eu era bem magrinha, não tinha barriga. E quando apareceu, foi o auge. Todo mundo no bairro começou a ficar sabendo, mas a Thalita era tão quietinha, quem imaginava que ela ia engravidar cedo? Enfim, foi muito difícil para mim. Ele tentava, o pai, né? Que é o Jean, tentava me ajudar, mas só que não tinha jeito. E ele sempre foi uma pessoa que gostava de curtir, de festas, e isso me machucava muito. A Rafaela, que você conheceu no primeiro bloco, é um exemplo do que acontece com muitas meninas. Elas até procuram se prevenir, mas sem informação clara não conseguem decidir o que fazer com a própria sexualidade. Um tema ainda considerado tabu, mas que precisa ser falado. Ela sempre trará um aspecto tabu. Isso faz parte da sexualidade. Né? E o que não impede que a gente fale sobre isso. Aliás, isso motiva falar sobre isso. Né? Isso vai motivar a vida inteira. Falar sobre a sexualidade nas escolas, isso é muito importante. Começa também nos consultórios dos médicos, né? Muito importante. Nos acolhimentos nos postos de saúde, com os enfermeiros, não é? Dentro de casa, muito importante falar sobre a sexualidade, né? E a sexualidade de uma maneira geral. Não basta ela ter a informação, é preciso debates, é preciso se discutir a vivência dessa sexualidade. O que nós temos visto aqui nesses 12 anos, né, que eu estou aqui na maternidade, é que essa informação é incompleta, não há assim, uma qualidade nessa informação que é repassada. Não basta você falar do anticoncepcional, você tem que falar de como usar, quando usar, para ter meio de decidir sobre o momento ideal de ser mãe. Será que os nossos sistemas de saúde estão prontos para receber os adolescentes e conversar sobre o tema? Eu tô com uma menina que eu queria que ela usasse injeção. Mas eu vou ter que ir ao posto. Aí as pessoas falam, as pessoas comentam. Não, mas eu vou no posto, fulana me olha com a cara ruim, não sei o que. Gente, ela tá querendo evitar, entendeu? E as pessoas julgam. Tem que ter programas de treinamento para os profissionais e que atendam efetivamente, né, as adolescentes, desde a entrada dela no posto de saúde, que facilite, né, o acesso, que seja um lugar em que elas possam transitar sem pedir licença, que seja uma porta fácil, de fácil entrada. Falar de prevenção é função de todo mundo, governo, família e escola. A educação sexual é defendida por todos os profissionais que se envolvem com esse assunto. Olha, é fundamental os pais, a escola, os médicos, e falar sem preconceito é muito errado. Ainda tem gente que acha que a orientação você está estimulando. Não, isso não é verdade. A gente precisa orientar melhor esses adolescentes e não acha, entregar uma cartela de pílula e achar que ela vai entender. Não é assim que funciona. A gente precisa, inclusive, orientar o que a gente chama de dupla proteção, que é, por exemplo, o uso da pílula e o uso da camisinha pela prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. E quanto mais orientar, melhor. Não cansar de orientar. E os professores também. Dentro das escolas, essa questão dos debates, né? De se debater essa vivência da sexualidade, até para que ele tenha uma informação de qualidade, uma formação de qualidade, a família, a escola, a saúde, a sociedade,
sociedade como um todo tem que estar preparado para acolher e até para evitar novas gestações, que é muito recorrente, né? Ela engravida uma vez, daí a 2 anos ela está aqui conosco de novo. As meninas que passaram pela gravidez precoce se tornaram defensoras da informação e do planejamento. Para mim é você sentar mesmo, se você não for mãe, não tiver aquele assim, de você sentar e conversar, que arrume alguém, uma tia, entendeu? Uma amiga para sentar e conversar e explicar tudo isso, porque é muito difícil. Nas escolas mesmo, sabe? Você ir e conversar assim, tem muita zoeira, isso tudo, mas eu acho que é um ponto que tinha que muito sim conversar. Que não é só remédio, não é só pílula, tem a camisinha sobre doenças. E hoje as meninas estão começando muito cedo, entendeu? Então 12 anos com internet, você já vê de tudo um pouco. Então é sentar e conversar mesmo. Essa idade eu acho que já deveria ter sim, não é incentivando não. Não é incentivando porque você não está todo dia dentro de casa com seus filhos para saber o que está fazendo e o que não está. Maternidade é muito difícil, educar uma criança hoje é muito difícil. Então, para as jovens, eu deixo o recado de se prepara. Você quer ser mãe, se prepara, tem uma pessoa boa que esteja do seu lado, porque acho que uma figura paterna acompanhando desde a gestação a criação da criança é fundamental também. Pensem bastante, foquem, se realizem profissionalmente, tenha ao lado de vocês uma pessoa que vai te ajudar realmente, conheça essa pessoa bastante, que a gente nunca vai conhecer a pessoa realmente como ela é, mas a gente se envolver e ter um filho, porque filho é uma responsabilidade muito grande e acaba que quando acontecem essas coisas é a responsabilidade mais da mãe. A mãe que sempre está ali, assumindo tudo, na frente de tudo, com o filho bem, com o filho mal, sempre é mãe. Como você viu aí, informação de qualidade faz toda a diferença quando a gente fala de prevenção à gravidez. É preciso dar espaço aos jovens para tirar dúvidas, garantir acesso à rede de saúde e acolhê-los da melhor forma possível. E rede de apoio, né? É fundamental para qualquer mãe, principalmente para as adolescentes, para que os impactos da gravidez não sejam tão transformadores. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau!